pessoal, sejam bem-vindos à nossa semana com o tema sobre o cangaço. Tá? Hoje a gente vai falar então sobre aquele que é talvez um dos mais polêmicos e controversos temas dessa nossa unidade, uma vez que há toda uma produção de memória a respeito desse tema que muitas das vezes contrasta com as pesquisas desenvolvidas a respeito e também dentro da própria produção bibliográfica sobre o cangaço, né, a gente vai ver que há uma série de controvérsias e questões que foram sendo revistas, né? Então, antes de começarmos a discussão propriamente, apresentar um pouco como é que vai ser organizada essas aulas, né? Agora eu vou fazer uma breve apresentação sobre o tema do cangaço, como ele era visto, especialmente na década de 70, por aí, quando se produziu alguns livros importantes, como esse livro aí do lado, Cangaceiros e Fanáticos, do Rui Facó, que na verdade foi no final da década de 60. Vamos assistir um trecho de uma produção cinematográfica de 1964 sobre o tema também, né, sobre o cangaço. E posteriormente eu vou falar um pouco, vamos assistir também, na verdade posteriormente vamos discutir um pouco um artigo da Luitgard Barros, que é uma antropóloga, e por fim a gente terá um documentário de um memorialista, que é o Elcio Braga. Ele vai falar um pouco sobre a trajetória do Bando do Lampião a partir do trabalho de um jornalista que filma esse bando. Então é bem interessante esse documentário, né? Mesmo sendo produzido por um memorialista, ele traz uma série, mesmo não, né? Mas justamente por ser produzido por um memorialista, ele traz também uma série de fontes que são muito úteis para a pesquisa historiográfica. Então é ruim ficar hierarquizando, né? Como se o trabalho de memorialista não fosse tão importante quanto o trabalho de nós historiadores, né? Mas é porque são coisas distintas. Então vamos lá. Então, antes da gente ir ao filme, que vai ser o próximo tópico aí da nossa aula, falar então um pouquinho sobre que tipo de imagem foi sendo construída sobre o cangaço. Então, nesse livro daí do Rui Facó, de Cangaceiros e Fanáticos, que eu esqueci de colocar aí o ano, mas ele foi escrito, se não me engano, no início dos anos 60, se constrói uma imagem sobre o cangaço que é muito baseada num conceito do banditismo social que é utilizado pelo Eric Hobsbawm, né? O que seria um bandido social? É muito aquela ideia do Robin Hood, né? Uma pessoa que sente e vive as injustiças sociais e usa da atividade criminosa como uma forma de justiçamento, uma forma de compensação para as desigualdades vividas por ela e pelos seus, né? Então, nesse livro do Rui Facó, o cangaço ele é caracterizado como uma espécie de movimento de contestação social e que se dá a partir dessas, né, o que ele próprio chama, né, estou citando aí literalmente, dessas vítimas de uma monstruosa organização social, que seria o Brasil da Primeira República, que nós estamos estudando, e que traz como resposta essa ação violenta, né? Nessa caracterização que ele faz do cangaço, a gente vai perceber a atribuição quase de um papel de heroísmo a esses sujeitos. E, por outro lado, a gente tem os fanáticos, né? Que seriam esses fanáticos? Seriam os movimentos messiânicos, ligados, por exemplo, a movimentos como o de Juazeiro, de Canudos, que nós vimos anteriormente, que seria uma outra manifestação dessa expressão dessa monstruosa organização social. Fica implícito no livro do Rui Facó que o cangaço teria um potencial revolucionário e transformador mais significativo do que esses fanáticos, né? Então tem uma caracterização mais positiva, inclusive, a respeito do cangaço e essa ideia de justiçamento pelas armas, né? Caracterizando quase como Robin Hood do sertão. Pois bem, então vamos ver agora. E essa imagem, né, gente, esse tipo de construção de heroísmo do cangaço, ela foi muito presente
no Brasil dos anos 60 e no mundo, né? Nós vamos ver agora, assistir um filme, tá? O filme se chama Lampião, o Rei do Cangaço, filme de 1964. E vamos analisar, nesse trecho que eu selecionei para vocês, eu quero que vocês observem, né? Foquem em duas coisas. Né? Que tipo de imagem o filme constrói da figura do Virgulino, né? Que é o Lampião, e que ideia que fica implícita acerca do fenômeno do cangaço nessa produção. Né? Então, o que esse filme está querendo produzir de imagem do cangaço? Né? O que o cangaço seria? Tá? Então, a gente vai, a partir daí, vamos chegar a algumas conclusões e depois nós vamos ver o que a antropóloga Littgard considera a partir das pesquisas recentes sobre esse mesmo fenômeno. Okay? Até mais, pessoal. Opa! Peraí, fiz besteira aqui.